Salve meu povo, tá começando mais um programa Vai Dar Bom na tela da Band nesse sabadão. Bom final de semana para você que tá em casa, fica com a gente, tem muita coisa massa no programa de hoje. Confere só. O meu sonho mais risonho se tornar realidade. Este mês é dedicado ao diálogo, ao debate sobre as dificuldades que os pacientes podem ter com sintomas ansiosos, depressivos. É a prova objetiva que envolve CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, os principais direitos, constitucional, processual, penal, também conhecimentos específicos, conhecer a cidade de Fortaleza. E para começar o nosso Vai Dar Bom já a todo vapor, a gente vai conferir as dicas da programação nesse final de semana aqui em Fortaleza. Se liga na nossa agenda cultural. Fala galera do Vai Dar Bom, fala Luquinhas, sabadão e a gente já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer no seu final de semana, então vai dar bom, se liga aí! Nesse mês de setembro, a programação do Shopping Rio Mar Fortaleza está inédita e neste sábado, a partir das 12h30, tem samba com o cantor Kildare Ferreira. Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi enfim um grande amor. Mentira, me atirei assim de trampolim, fui até o fim, um amador. A Caixa Cultural apresenta a exposição 20 anos extraordinários. Venha mergulhar no universo dos atletas paraolímpicos, com uma exposição que vai tocar os seus sentidos. Completando 55 anos de carreira, Vera Fischer retorna à cena neste final de semana no Cine Teatro, com a peça Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito. Sexta e sábado, o espetáculo acontece a partir das 19 horas e no domingo, às 18. Oi, amorecos de Fortaleza! Já já nós vamos estar aí na sua cidade com a peça Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito. Queremos ver vocês. Então, até lá, né, meus amores? Com beijos! Paulinho Mosca retorna a Fortaleza e fará um show que representa, em sua essência, fragmentos da história do Brasil. Acontece nesse domingo, 19 horas, no Teatro Rio Mar de Fortaleza. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Eita, que tem muito rolê pra esse final de semana, viu, minha gente? Vou ficando por aqui, desejo a vocês um excelente final de semana. Próxima semana eu tô de volta. Um beijo grande, tchau, tchau! É isso aí, muita programação massa na nossa agenda cultural. Deu para organizar o seu final de semana. E olha, nesse final de semana também tem um super show, um show maravilhoso com esse artista que encanta tantos corações, Paulinho Mosca. E claro, a gente teve um super bate-papo com ele. Confere aí. E neste domingo, dia 10 de setembro, Fortaleza recebe a presença de um ilustre cantor, compositor, poeta da nossa música brasileira, Paulinho Mosca. É um prazer estar com você aqui no Vai Dar Bom. Paulinho, neste domingo você apresenta o show Os Violões Fênix do Museu Nacional. Fala pra gente o que o público pode esperar desse grande espetáculo. Bom, é um show muito diferente, por mais que pareça ser um show simples de voz e violão, mas as sensações que eu tenho tocando esses violões muito especiais, é uma sensação muito nova e muito forte, porque as madeiras dos dois violões que eu vou usar, elas são madeiras que sobreviveram ao incêndio do Museu Nacional. Elas já foram sementes, foram árvores numa floresta. Um dia alguém cortou para poder fazer uma parte do chão, ou um batente de porta, ou uma viga que estava lá no museu. Ela passou 200 anos recebendo visitas de milhões de pessoas que iam lá ver itens históricos raros, desde ossos de dinossauros até pedras do espaço, passando por toda espécie de insetos e sarcófagos egípcios, enfim. São madeiras que conviveram
com objetos da nossa história. Então, depois desse incêndio, elas sobreviveram, poucas madeiras sobreviveram, não sobraram muitas. Então, esses violões construídos com essas madeiras são realmente um objeto assim, raro, único, né? E não sei, minhas letras todas mudaram de sentido, né? Ganharam novos sentidos. Parece que todas estão falando dessa história de renovação, tudo novo de novo. Do meu sonho mais risonho se tornar realidade, em você eu vi a beleza, a verdade. Paulinho, você completa 30 anos de carreira e sempre busca garimpar novidades em seu trabalho, mas sem esquecer também das tradições da cultura. Como é que você compõe isso no seu espetáculo? Eu acho que eu passei 30 anos fazendo exatamente isso, tentando me misturar ao máximo, tentando fazer coisas com que eu não me considerava profissional. Eu acho que o olhar do leigo, ele traz muita novidade, sabe? O leigo não tem medo de errar, porque ele não sabe o que está errado, né? Eu sempre fui meio leigo em relação às coisas que eu fazia, né? Eu nunca estudei formalmente música, nem literatura, nem poesia, não estudei fotografia, não estudei cinema. E, no entanto, me liguei a essas práticas todas e elas me ensinaram muito, justamente com o meu olhar de leigo. Eu acho que misturar foi um verbo muito usado por mim nesses 30 anos. Até a música, né? Meu primeiro disco, de 93, é um disco de rock, sabe? Chama Vontade. Depois, o segundo já é mais pop. O terceiro, bem mais MPB. Depois eu fui mudando também a formação das bandas e o tipo de arranjos, né? Foi uma maneira também de mostrar que a vida de todos nós é assim, a vida é uma variedade. E eu acho que uma carreira de um artista é uma forma dele retratar a própria vida através do que ele pratica, né? Acho que a vida de todos nós é assim. E a vida de todos nós sofre essas mudanças o tempo inteiro. Na verdade, a grande potência da vida é você misturar muita coisa para poder encontrar a sua própria assinatura, a sua singularidade. Eu acho que eu continuo fazendo isso, querendo ser diferente do que fui e diferente do que serei. Esse é o meu presente, para mim e para os outros. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Falando nisso, o projeto atual lembra a Fênix, que relembra aí o renascimento da cultura. Também esse trabalho musical rendeu um trabalho audiovisual. Fala pra gente como foi o projeto e como foi o embrião desse projeto no audiovisual. Bom, assim que o museu pegou fogo, o Davi Lopes, que é essa história linda, né, desse bombeiro que constrói instrumentos com madeiras dos incêndios que ele apaga, eu já o conhecia, eu já tinha inclusive um violão dele feito com madeiras de uma casa, de uma família que pegou fogo, e já era para mim um violão muito especial. Mas quando o museu pegou fogo, o Davi foi um dos bombeiros que foi lá apagar. E ele teve a mesma ideia de sempre, né? Só que com uma camada mais de beleza, porque ele pensou em construir violões com madeiras do museu e depois fazer um leilão para empresas para pagarem muito caro por esses violões especiais e esse dinheiro ser revertido para a reforma do museu, né? O renascimento do museu. Isso me cativou profundamente quando eu soube do sonho dele. E aí juntamos 7 pessoas ao redor do Davi, desse bombeiro que constrói os instrumentos. Nele tinham 2 diretores de cinema, jornalistas, um produtor cultural, a minha companheira, que mexe muito com a burocracia, porque foi muita burocracia, né, com o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, com o próprio museu, que tem a sua burocracia, assim, até a gente conseguir retirar as madeiras
convencer as pessoas de que era um projeto lindo. Não foi difícil, mas foi burocraticamente complicado. Depois nós conseguimos tirar as madeiras, aí começamos a filmar para registrar, porque a gente tinha noção de que era um sonho muito cheio de belezas, né? E que isso possivelmente viraria um documentário, como virou. Chama Fênix, o voo de Davi. E aí conta a história toda do incêndio e do próprio Davi, que é o herói, né, desse projeto. Que tem esse sonho grandioso, quase impossível, e que traz essa metáfora do renascimento para todos nós, porque cada dia que a gente vive, né, é único. Por mais que a gente repita assim, algumas coisas, né, caminhando para o trabalho, conversando com as mesmas pessoas, às vezes, né, todo mundo tem um cotidiano, às vezes, repetitivo, mas cada dia é diferente do outro, né? Nenhum dia é igual, nenhum instante é igual. Então a vida é feita dessa potência de transformação. E a gente pode utilizar essa matéria-prima da vida, que é a renovação, a nosso favor. Ou seja, renovar sempre para melhor, para mais, para o muito, para a diversidade, para a grandiosidade da vida, né? Eu acho que a gente vive para conhecer a vida, para entender cada vez mais ela. E eu acho que a grande metáfora do filme e dessa história e desse show com os violões é essa, né? Nós todos precisamos transformar as nossas cinzas em novos pássaros com asas abertas para novos voos. É disso que se trata o filme, o show, essa conversa, a emoção dos violões. É um processo espelho da vida, um processo de renovação. Esse foi o processo desse show e desse filme. Paulinho, a cultura saiu de um não lugar nos últimos anos para um novo espaço de protagonismo. O que a gente pode esperar do porvir? Tudo novo de novo? Eu acho que a cultura sempre esteve no lugar dela, né? Mesmo que a gente não perceba, a cultura está participando da nossa vida, nas festas, nas conversas, nos bares, né? Quando você vai ao cinema, quando você vai assistir um show, quando você escuta uma rádio, vê um programa de televisão, isso é cultura, né? Ela sempre esteve no lugar dela e o que aconteceu foi um desastre, na verdade. A gente sofreu um acidente, uma tragédia, que foi um governo autoritário, anti-tudo, né? Anti-progresso. E aí, nesse sentido, sim, a cultura ficou num não lugar, a cultura parecia assim, um luxo, né? De uma ideologia. Quando a cultura é que ela é que dá a nobreza do ser humano, né? Ele olhar para o passado e entender como funciona a beleza, né? Porque a beleza tem várias caras, né? A beleza tem a beleza da natureza que está lá, que sempre esteve, né? Tem a beleza do pensamento humano, em como a gente procura compreender o mundo e o bem e o melhor caminho do respeito à diversidade da natureza e, consequentemente, do ser humano, né? Essa diversidade linda que nos faz lindos. Acho que a cultura trata disso, né? O Brasil é um país multicultural, né? Multirreligioso, multitudo. Nós somos o exemplo do futuro do mundo, né? Esse povo que é um povo já misturado de raças e ideias e culturas, né? A indígena, que é a verdadeira dona do país, né? Com os negros trazidos escravizados, mas trouxeram uma cultura lindíssima, com os piratas brancos que também trouxeram uma cultura europeia, enfim. O Brasil é essa mistura que o mundo tem que fazer, o mundo tem que se misturar para compreender a si mesmo, né? E cultura é exatamente isso. Paulinho, para finalizar, convida o público do Vai Dar Bom a assistir o seu show amanhã no Teatro Rio Mar. Ok. Então, a todos os espectadores do programa Vai Dar Bom, muito obrigado pela audiência. Espero vocês no Projeto 6:30, com Fênix, os 2 violões construídos com madeiras do Museu Nacional, 2 sobreviventes que vão estar comigo no palco. Eles serão os verdadeiros artistas da noite.
eu serei o instrumento dessa vez. E espero vocês lá, porque é uma emoção muito grande a gente prestar essa homenagem à nossa própria existência, que sempre se renova através dessa metáfora incrível desse show. Até lá! Paulinho, foi um prazer enorme ouvir sua música, ouvir suas ideias. A gente vai se encontrar amanhã no seu espetáculo, no seu show. E um prazer, muito obrigado por estar conosco no Vai Dar Bom. Muito obrigado, muito massa poder conversar com o Paulinho Mosca, um super artista, um poeta e está super comprometido com a história da arte no nosso país. Agora a gente vai dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Vai Dar Bom. Voltamos com Vai Dar Bom. E neste mês de setembro temos a campanha Setembro Amarelo, que é realizada principalmente para termos um cuidado e um alerta com a nossa saúde mental. Para conferir mais informações, se liga nessa matéria. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2023, o lema é "Se precisar, peça ajuda". E diversas ações já estão sendo desenvolvidas para sensibilizar a população com os cuidados com a saúde mental. Conversamos com o psicólogo Daniel Kramer, médico psiquiatra do Nosso Lar Hospital, sobre a importância da campanha Setembro Amarelo. Em 1994, em setembro, um jovem de 17 anos chamado Mike cometeu suicídio. Logo em seguida, os familiares e amigos deles se reuniram, sabendo que ele tinha um Mustang amarelo que era muito representativo para ele, criaram cartas com frases motivacionais e entregaram essas cartas para a população vulnerável, a população que estava com sintomas ansiosos, depressivos, pensando em suicídio, envoltas em fitinhas amarelas. E é por isso que até hoje a gente utiliza fita amarela em setembro. Este mês é dedicado ao diálogo, ao debate sobre as dificuldades que os pacientes podem ter com sintomas ansiosos, depressivos e ideações suicidas, para a gente reduzir o estigma e proporcionar o acolhimento e o tratamento adequado para essas pessoas. Você já sentiu o coração acelerado antes de uma prova importante ou uma reunião? As mãos suarem antes de encontrar alguém importante? Isso é ansiedade, uma reação normal que acontece com todas as pessoas. Mas a ansiedade pode se tornar uma doença quando coloca o corpo em constante estado de atenção, como o que aconteceu com o cantor Wesley Safadão. O cantor que reúne multidões e é notícia por onde passa, dessa vez pediu uma pausa para cuidar da saúde mental. Wesley fez o anúncio ao público seguindo orientação médica. Ele teria, nesse mês de setembro, 16 shows que foram cancelados. O cantor estava sofrendo crises de ansiedade. A atriz Tata Werneck, conhecida também nacionalmente por performar personagens engraçados e foi âncora de um programa de humor, ficou hospitalizada por sofrer uma crise de ansiedade. Outra coisa muito interessante que a gente tem visto hoje em dia, principalmente depois da pandemia, são os famosos compartilhando sobre seus sintomas, seus transtornos mentais. Principalmente eu destacaria ansiedade e depressão. E aí eu recebo sim pacientes no consultório que dizem: doutor, eu vim porque o Wesley Safadão falou na live, falou no show que também tem ansiedade. Isso é muito interessante porque reduz o estigma e faz com que as pessoas realmente procurem a atenção e o cuidado que merecem. E assim, destacando um pouco sobre a ansiedade, a gente pode falar que é um sintoma muito comum no nosso dia a dia. Situações como estresse no trabalho, acidentes de carro, eles sim requerem que a gente fique mais atento. Mas quando essa ansiedade é em excesso, causando prejuízo funcional, a pessoa não consegue estudar bem, não consegue trabalhar, ou sofrimento psíquico intenso, é interessante ser acompanhado por um profissional de saúde mental qualificado, como um psiquiatra e um psicólogo. As terapias integrativas podem ser um ótimo recurso para cuidar da saúde mental, é o que afirma o doutor. Outra dúvida muito frequente dos meus pacientes é se podem tratar ansiedade e depressão apenas com terapias integrativas. E a resposta é que depende se está trazendo sofrimento psíquico intenso, prejuízo funcional, se sim é caso de tratar com as terapias com evidências científicas, como a terapia cognitivo-comportamental e outras abordagens psicológicas, psicoterapêuticas e a medicação, a terapia farmacológica. A gente não tem que ter medo de medicamento, não tem que ter medo da psicologia, a gente está aqui para ajudar.
Mas falando um pouco mais das terapias integrativas, eu destacaria a meditação guiada, mindfulness, porque ajuda o paciente a focar no presente, nem ficar no futuro, um excesso de futuro com ansiedade, catastrofizações, nem um excesso de passado com lamuriações, pensando muito no passado, ficar depressivo. Também recomendaria acupuntura, técnicas de relaxamento como massagem relaxante, o yoga e outras, sempre associando com medicação e terapia e quando bem indicado por um profissional de saúde mental qualificado. Não esquecer também da atividade física e da dieta balanceada. E aproveitando que estamos em setembro, falando sobre o Setembro Amarelo, estamos também falando sobre terapia integrativa, que é um conjunto de elementos e de mecanismos para o equilíbrio do ser. Para isso, a gente vai conversar com Michele Dutra, ela que é enfermeira e terapeuta integrativa e vai esclarecer algumas dúvidas da gente sobre essa questão muito importante que é a terapia integrativa, que é um ótimo recurso para o equilíbrio do ser, não é mesmo, Michele? Tudo bem? Exatamente, tudo bem. Prazer estar aqui junto com vocês e vamos conversar sobre um assunto que eu amo de paixão, né? Então, já esclarecendo, o que é uma terapia integrativa? É aquela terapia em que a gente olha o ser como um todo. A gente não olha simplesmente aquela dor que ele traz, aquela lombalgia, aquela enxaqueca. A gente vai além, a gente olha um ser humano como um todo. Então, são terapias complementares. A gente tem junto a terapia tradicional, a medicina, psicologia, fono, TO, agregado às terapias holísticas, né? E isso é maravilhoso. A gente tem uma série de recursos para a gente prevenir a doença física. E é importante a gente falar também que 70% das doenças físicas, elas são psicossomáticas. Ou seja, se a gente agir na raiz do problema, a gente consegue prevenir o desenvolvimento de um sintoma físico. Fora isso, a gente tem a própria quiropraxia, né, que a gente consegue melhorar a questão postural, por exemplo. A gente tem o escalda-pés, que é extremamente relaxante. Reflexologia podal, que a gente consegue trabalhar redução de dor, por exemplo. Então, se eu ficar falando aqui, a gente vai passar o dia inteiro. Mas é muito bom, assim. Mas resumindo, é tudo equilíbrio mente e corpo. E agora chegou o momento do nosso amigo Silvio Santos entrar na área com o quadro Mobilidade Humana. Confere aí. Meus amores, tô aqui na MC mais uma vez para conversar com ele, meu parceiro. Anísio, é aqui na frente da fronta? O que é que eu quiser? Vem pra cá, Israel. Aqui, Anísio, é nóis, é nóis. Nós. Sabe essa música, não? Sei não. Nós tá na boca do povo, é nós, depois de nós, é nós de novo. Meu amigo, hoje vamos falar sobre o quê? Me diga aí. Nós vamos falar sobre o concurso da MC, né? Que depois de tanta espera, finalmente foi anunciado aí pelo nosso prefeito. Graças a Deus! A primeira pergunta é, para quem vai fazer o curso agora, certo? O que é que faz um agente? O agente de trânsito, ele é o agente direto para cuidar da vida das pessoas no trânsito. O agente. Então, ou seja, para essa arruma de trabalho todinha aí, quanto é que ganha um camarada desse? Bom, o salário inicial bruto é em torno de R$ 5.600. R$ 5.600? É. Quem pode fazer esse concurso? Eu sei que você ganha muito mais do que isso, né, Silvio? Graças a Deus. Mas aí para quem quer concorrer ao cargo... E a segurança também, né? Isso. Porque aqui o meu é hoje, não é amanhã. Tem uma... Amanhã pode chegar assim, ei, arrumamos um rapaz mais bonito do que você. Que eu acho difícil também, né? É difícil. Se o critério foi esse... É difícil. Chamamos um rapaz mais bonito do que você, mais legal. Aí tira eu. Aqui não, aqui a pessoa faz o concurso e só alegria, né? Isso aí, o servidor público tem esse benefício da estabilidade, né? Claro que desde que não tenha nenhum... Não vai chegar lá bebo no trabalho, né? Exatamente. Aí também é loucura. Tem que seguir o estatuto direitinho. Tudo certinho. Boa conduta, ética, tudo que o serviço público obriga, necessita, né? Aí, ou seja, a pessoa vai lá, se inscreve. 14 de setembro a 15 de outubro poderão realizar essas inscrições, são 128 vagas. O curso prevê 6 fases, né, com uma ênfase principal no Código de Trânsito Brasileiro e nas últimas resoluções. Muito bem. A primeira passa na primeira fase, aquele negócio todo, e aí são 6, assim, você passou, você agora é um agente de trânsito. Isso, é a prova objetiva, que envolve CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro, os principais direitos, né, constitucional, processual, penal, também conhecimentos específicos, conhecer a cidade de Fortaleza,
E no final também é o teste de aptidão física, né? Tem também um teste físico. Que é uma passar, né? Porque a nossa função, a nossa profissão requer, né? Requer, às vezes você tem que passar um tempo todo em pé. Aí tem gente que não pode ficar muito tempo em pé. Isso. Aí já não passa essa prova. Horas aí operando um semáforo quando ele está em pane, sem energia. Então a atividade requer aí uma boa forma física. Existe alguma taxa para pagar, para fazer o curso, assim, o curso? Exatamente. Lembrando que todas as informações estão lá disponíveis no edital, no site do INPA, né? O valor da inscrição é R$ 120 e também tem aquelas fases também da heteronicidade, né? O que é isso? Tem as vagas previstas, né? Em lei para pessoa negra, pessoa com deficiência, né? É como se fosse isenção, é? Exatamente. Não, isso é com relação à quantidade de vagas. Ah, separada já. Separada já. Tem isenção? Mas tem isenção? Não, sem isenção para esse caso. Tá bom. Eu acho que foi tudo, né? A gente gravou tudo. Ô, cidadão, obrigado, viu? O cidadão pegou aqui o óculos, teu óculos, né? É o meu óculos. Teu óculos. Quebrou o óculos do rapaz. Quebrou não? Deixa eu ver aqui se quebrou. Não, quebrou não. Quebrou não, deixa eu ver. Deixa eu ver, me dê aqui o óculos do rapaz, me dê. Aí, ó. Quebrou não. Quebrou não, né? Graças a Deus. Você estava disposto a me dar outro, mas... Eu queria fazer uma fezinha na sua vida, mas precisa não, né? Viu? Qual é a principal mensagem que você deixa, meu amigo, para quem está em casa agora assistindo a gente? Me diga aí. Bom, em relação ao concurso, dizer que boa sorte, se preparem, até pela quantidade de candidatos que irão concorrer, a gente acha que será muito disputado esse certame. Então se prepare, procure um cursinho, procure um material bem direcionado. A prova, após o período de inscrição, é no máximo em até 2 meses, né? E a gente deseja boa sorte aí a todos para reforçar os quadros aqui dos agentes de trânsito da MC, já que nós estamos sempre numa crescente populacional, como também de frota de veículos. Então é bastante necessário, sejam todos bem-vindos. Acabou já, né? É só isso, né? É isso aí. Vamos embora, vai. É isso, fica a dica para você que quer entrar no serviço público. A MC é um ótimo espaço. Estuda, se capacita e pleiteia essa vaga que vale muito a pena. Agora a gente vai ficando por aqui nesse sabadão com Vai Dar Bom. E se você quer assistir alguma coisa da programação que você perdeu, é só entrar na nossa página do YouTube, Band Ceará Oficial, ou acessar o nosso Instagram, @TV Band Ceará. Interage conosco, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo sábado. Valeu!